Olá pessoal, do nono ano, nós estamos na nossa quarta semana de aula online. Tudo indica que essas aulas devem continuar aí por um período maior. Então a gente vai falar aqui sobre conversão de medidas, lembrando que estamos estudando grandezas e medidas. Grandeza é tudo aquilo que se pode medir, e medir é comparar. E comparamos com uma unidade de medida devidamente escolhida. O tema que estamos estudando é comprimento. A unidade de medida de comprimento é o metro. E a gente vai ver seus múltiplos e submúltiplos. Ou seja, como transformar metros em centímetros, centímetros em milímetros, metros em milímetros, metros em quilômetros, quilômetros em metro e assim por diante, tá? Então, para fazer isso, a gente costuma montar uma tabela onde a unidade de medida padrão é o metro, tá? Então, tabela nossa. Vou desenhar ela bem grande. Então, o metro é a unidade padrão de medir comprimento. Então, a letra para representar um metro é a letra M minúscula, tá? Não se coloca a letra maiúscula, letra M minúscula. Aqui eu vou colocar todos os submúltiplos do metro, tá? Se eu dividir um metro por 10, eu vou ter decímetros, tá? Então, decímetro é representado por dm. Aqui, se eu dividir um metro por 10 e por 10 de novo, ou seja, dividir por 100, eu vou ter centímetro, tá? E se eu dividir um metro por 1000, eu vou ter milímetro. Então, a unidade de medida é mm, minúsculo. Agora, se eu, ao invés de dividir, eu multiplicar por 10 o metro, eu vou ter decâmetro, DAM. Vou fechar aqui. Decâmetro, ou DAM, DAM. Se eu multiplicar 1 metro por 100, eu vou ter hectômetro. E se eu multiplicar 1 metro por 1000, eu vou ter quilômetro. Tá bom? Então, com essa tabela, fica fácil de visualizar como transformar metro em decímetro, em centímetro, em milímetro, ou metro em decâmetro, em hectômetro, em quilômetro. Para isso, basta a gente olhar as posições aqui a partir do metro. Bom, se eu quero transformar 5 metros, em centímetros. Então, como que eu faço? Eu coloco o 5 aqui e preencho as casas decimais até centímetros. Então, 5 metros equivale a 500 centímetros. Tá bom? Se eu quero transformar 5 centímetros em metros, então agora eu vou começar
quero transformar 5 centímetros em metro. Então, eu vou começar do centímetro, colocar o 5 aqui e preencher com zeros até chegar em metro. Aqui eu passo a vírgula. Então 5 centímetros é igual a 0,05 metros. Tá bom? Ou a mesma coisa, 0,05 metros é igual a 5 centímetros. Tranquilo? Se eu quero transformar 10 metros em quilômetros, então eu parto aqui do 10 do metro, tá? Então eu quero 10 metros em quilômetros. Então coloco o 0 aqui, o 1 aqui e preencho até quilômetros. Então 10 metros em quilômetros é 0,0110, ou se você quiser colocar só 0,01 km. Então 10 metros é 0,01 km, tá bom? Então deixa eu apagar aqui novamente, gente, fazer alguns outros exemplos aí. Se eu quero transformar 1 quilômetro em metro, então 1 quilômetro eu quero em metros. Então eu começo aqui do 1 quilômetro, coloco 1 e preencho até chegar no 0, no metros. Então vai ser 1000 metros. Tá bom? Se eu quero transformar 1 metro em quilômetro, então 1 metro vai ser quantos quilômetros? Então eu parto do metro, escrevo 1 e completo com as minhas casas decimais e passo a vírgula aqui, tá bom? Então minha vírgula cai aqui, então fica 0,001 km. 0,001 km. Lembrando que 1 km é 1000 metros, ou seja, 1 km, se eu quero passar para metro, eu divido por 1000. Eu pego 1 e divido por 1000. Então 1 metro vai ser 0,001 km. E 1 km vai ser 1000 metros. Tá? Se eu quero transformar centímetros, metros em milímetros, por exemplo. 1 metro em milímetros. Então eu parto daqui e completo até chegar em milímetros. Então 1 metro equivale a 1000 milímetros, tá bom? Então essa tabela aqui é importante para a gente visualizar como transforma metro em centímetro, centímetro em metro, metro em milímetro, milímetro em metro, centímetro em milímetro, milímetro em centímetro, e qualquer outra opção que você escolher aí, você pode fazer essa transformação. Isso aí é importante porque facilita para a gente entender a natureza da distância que a gente está lidando, ou do problema, tá bom? Por exemplo, o tamanho de uma pessoa não é interessante dar esse número em quilômetros, tá? Mas poderia ser transformado, né? A altura da pessoa em quilômetros ou em milímetros, tá bom? Daqui a pouco eu venho com alguns exemplos.